Diga: a morte não pôde vencer o meu Cristo. Se é crente, aplauda. Enquanto o inferno saracoteava de alegria por ver aquela voz que clamou na cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eles entendiam, o inferno entendeu que Deus havia deixado Jesus. Mas a santidade de Deus em Cristo, a santidade de Jesus, fez com que, ao pisar no inferno, o inferno não o aceitasse. O inferno não aceita um santo. E o inferno não pôde segurar Jesus lá. Jesus pisou no inferno, foi lá na cabeça da serpente. A profecia se cumpriu. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Tem um descabeçado no inferno, mas tem um que vive para todo sempre, assentado à destra do Pai nas regiões celestiais. E é para lá que eu vou. É para lá que eu desejo ir. A cruz era para mim, era para você. Mas pelo amor que Ele tem por nós, Ele substituiu o nosso lugar. E eu que deveria ser pregado lá, e a eternidade lembrar que eu fui crucificado, a história mudou. E Ele assumindo o meu lugar, e a história lembra de que Ele não está mais lá. A cruz está vazia. A nossa cruz não pôde nos segurar, porque Cristo tomou o meu lugar. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Celebre a Ele, agradeça a Ele pela morte vicária, isto é, a morte substituta. Hoje nós estamos no culto de celebração da ceia. Domingo que vem eu quero fazer a formatura dos concluintes da primeira turma da escola de líderes. Será domingo próximo. Então você que fez a escola de líderes, não falte no domingo próximo. Nós teremos aqui a formatura. E hoje nós temos a celebração da aliança. O que significa esta mesa posta aqui? O que significa o pão, o vinho? E eu, todo culto, faço menção disso. Que toda aliança, todo pacto, todo contrato com Deus era estabelecido através de alguns elementos, diga elementos. E um deles era a refeição. A refeição memorial. O comer juntos era um dos elementos que ratificava a aliança. E hoje nós vamos fazer isso, lembrando, segundo a orientação de Jesus, fazei isso em memória de mim. Mas antes, eu quero ministrar uma palavra, que ontem à noite, alguém mandou um vídeo para mim, e me chamou a atenção algo nesse vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Esra. Para quem não conhece Esra na Bíblia, também é conhecido por Esdras. Esdras fica antes de Neemias, fica depois das crônicas, vem Esdras.
fica depois das Crônicas, fica antes de Neemias, e Neemias fica antes de Ester, e Ester fica antes de Iov, e Iov fica antes de Teflim, Salmos. Quem achou Esdras? Dá um amém de aleluia. Glória a Deus. Esdras, capítulo de número 3. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 3. São 13 versículos. Deixa eu ver se é isso. 13 versículos. Vamos lê-lo todos os versículos. Esdras, capítulo 3. Tendo chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Yeshua, ou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes. E Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos de outras terras, seus vizinhos. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Eterno, a Yahvé, ou Jeová, ou Yahvé, ou o Senhor. Holocaustos de manhã e à tarde. Celebraram o Sucote, ou a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram os holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E em seguida o holocausto perpétuo e as ofertas das luas novas e de todas as festas fixas e consagradas a Yahvé, ou Jeová. E de todos os que faziam ofertas voluntárias a Yahvé, ou Jeová. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos a Yahvé. Mas ainda se não tinham lançado os fundamentos do templo de Yahvé. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e comida, e bebida, e azeite, aos Sidom e aos de Tiro, para que trouxessem do Líbano até o mar, e daí até Yafá, ou Jope, madeira de cedro, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da chegada deles à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que tinham vindo do cativeiro para Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos acima, e daí para superintenderem a obra da casa de Yahvé, ou Jeová. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, filhos de Judá, para superintenderem os que trabalhavam na casa de Deus, bem como os filhos de Hanadade, com seus filhos e irmãos levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo de Yahvé, apresentaram-se os sacerdotes, trajando as suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos,
para louvarem a Iah, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. Cantavam uns aos outros louvando a Iah e dando-lhe graças com essas palavras: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Todo o povo levantou grande brado, louvando a Iah, por se terem lançado os alicerces da casa de Iah. Muitos, porém, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias, os anciãos, que tinham visto a primeira casa, o primeiro templo, choraram em altas vozes, quando foram lançados à sua vista os alicerces desta casa. E o júbilo de muitos manifestou-se em gritos, de maneira que não se podia o povo discernir as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro, de pranto do povo. Pois o povo levantou grandes brados, cujo som se ouvia de muito longe. Posso ouvir um amém? Amém. Feche os seus olhos e não a Bíblia. Pai, em nome do Senhor, aberta aqui está a Tua palavra lida, e ela é compartilhada agora, mas para que a verdade do Senhor, mas para que a unção do Senhor de libertação, de direção sobre as nossas vidas venham, a necessidade de que seja o Teu Espírito e não o homem. É verdade, meu Deus, que o homem está à mercê do Teu Espírito. É verdade que os nossos ouvidos estão aqui. É verdade, meu Deus, que os nossos corações estão aqui, que os nossos olhos e que tudo que há em nós anela, anseia por Tua palavra. Mas, ó Deus, que não sejamos roubados nela, que não sejamos, meu Deus, saqueados nela. Então, ó Deus, clamamos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ministradores. Ó meu Deus, que eles possam nesta hora dissipar toda treva, todo espírito de engano, todo espírito de conforto, de estabilidade. Move as nossas bases, meu Deus. Nos balance nessa noite, para que possamos, meu Deus, saber que é um terremoto do Senhor, não para destruir-nos, mas para que conheçamos o que é a base no Senhor. Em nome de Yeshua, repreende, meu Deus, o valente, pois Tu és o mais valente. E que a Tua palavra, meu Deus, chegue ao nosso coração e ela exploda em vida, em transformação, em cura, em conhecimento, em sabedoria, em unção de vida e vida abundante em nome do Senhor. E só quem concorda, dá um amém bem forte. Amém. E dá um graças a Deus. Depois aplauda o Senhor. Deus estabeleceu um lugar chamado Jerusalém. E Deus disse que Jerusalém seria o lugar da sua morada, a cidade santa, a morada do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o fato de nós buscarmos hoje, século 21, ir a Jerusalém, é reconhecimento de que é a cidade do nosso Deus. Não é uma religião, e quando no final do ano, permitindo o Senhor eu estiver lá, não é simplesmente um turismo, porque eu não vou fazer turismo em Israel. Eu vou na cidade do nosso Deus. E eu chego ali no lugar onde está hoje a mesquita de Omar, o domo da rocha, que é também o lugar onde Abraão sacrificou Isaque. É o lugar onde a presença de Deus se marca e que hoje está usurpado por um outro povo, por um outro credo, por um suposto Deus.
Às vezes, a gente se pergunta por quê? Onde está Deus que não se move? Por que Deus permitiu isso? Mas o templo, lugar da presença de Deus, também chamada casa de Deus, por algumas vezes esse templo foi destruído. Como que, para vergonha nossa, que muitas vezes vão perguntar para nós: cadê teu Deus? Para vergonha nossa, para que muitas vezes Satanás venha diante de nós, aos nossos ouvidos, e nos sopre dizendo: o que adiantou? O que adiantou você se esforçar? O que adiantou você fazer? O que adiantou você ser crente? O que adiantou você estar na igreja todo domingo, toda quinta, estar na célula, estar nas reuniões de líderes? O que adiantou? Muitas vezes Satanás está tentando nos roubar, saqueando as nossas convicções com sopros desse tipo. E o que adiantou? O povo pecou e foi levado para o cativeiro. Depois de 70 anos começa o processo de retorno à terra. E nessa comitiva de retorno está um sacerdote de nome Ezra, que nós chamamos de Esdras ou Esdras. E ao chegar ele e parte do povo, a primeira coisa que ele se preocupa é restaurar o lugar de sacrifício. Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, uma pessoa de fé, conhece os princípios. Diga, princípios. Nós temos falado sobre princípios, e esta é uma igreja que vive os princípios da palavra de Deus. Esta é uma igreja que acredita que os princípios são regras estabelecedoras de vitórias. Então, Ezra chama um povo, e ele que descende, que é da tribo sacerdotal, ele e a escriba, ele ali reconstrói o lugar da invocação de Deus. Muita gente quer sucesso na vida, muita gente quer vitórias, muita gente quer ser uma pessoa reconhecida, valorizada, mas eu quero que você aprenda nesta noite que isto é consequência de que haja primeiro a construção, o levantar de um altar para o Deus eterno. Esdras sabia disso, os sacerdotes sabiam disso. Não adianta, eles estavam com medo, diga, com medo. Medo de quê? Medo das nações vizinhas. Medo da sua vizinhança, por quê? Porque não havia a adoração a Deus. Querido, só teme o que está bramando ao nosso lado quem não tem um altar de adoração a Deus. Tem alguém aí? Somente quem não tem um altar de adoração a Deus teme o que está à sua volta. Porque aquele que tem um altar de sacrifícios ao Senhor, esse descansa à sombra do Onipotente, e vai ver 1000 cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e vai continuar intacto. Isso é um princípio. Esdras sabia disso, e a primeira coisa que ele faz com os sacerdotes é de edificar o lugar do sacrifício e restaurar os sacrifícios. Não havia templo, não havia ainda a casa da adoração, mas o altar da invocação da presença do Eterno estava ali. Eles não construíram um altar simplesmente para dizer, aqui é um lugar de reza. Não, eles construíram um altar para que ali pudesse ser restaurado o sacrifício. Diga, restaurado o sacrifício. E diz que segundo a ordem de Moisés, segundo a lei de Moisés, a lei de Deus escrita por Moisés, a Torá prescrevia como deveria ser o sacrifício. Esdras, ele não vai procurar uma metodologia humana, ele vai procurar o que Deus dizia sobre o sacrifício. Tem muita gente hoje discutindo sobre sacrifício. Por quê? Porque tem sido roubado na mente por Satanás, porque tem sido saqueado. Como o povo que foi para o cativeiro, e lá no cativeiro o povo já não falava mais nem a sua própria língua.
O povo perdeu sua língua, sua identidade. E tem muitos cristãos que perderam a identidade, estão na igreja, fazem parte do chamado fé, mas perderam sua identidade. E aí eles voltam, reconstroem o altar, e no altar é devolvido o sacrifício diário. Sacrifício. Há um sacrifício diário das nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Não é no domingo, não é na segunda-feira, é diário. Existiam os sacrifícios especiais. Os sacrifícios especiais eram nos dias de festas fixas. Quais são as 3 festas fixas? Diga, Pessah, que é Páscoa. Diga, Shavuot, que é Pentecostes. Sukkot, tabernáculos. 3 festas fixas que Israel cumpre rigorosamente até hoje. Ainda que para nós, a única festa que ainda devemos rigorosamente a tabernáculos. Isso eu explico um outro dia. Porque a festa de tabernáculos ela ainda vai acontecer. A Páscoa aconteceu, Jesus celebrou a Páscoa. A festa de Pentecostes, Jesus celebrou quando o Espírito de Jesus veio e os discípulos falaram noutras línguas e houve aquela confusão de avivamento. Mas a festa de tabernáculos só vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando Ele estará junto com o seu povo e quando Ele tomará a noiva para si e a noiva o tomará como marido. Só lá que a festa de tabernáculos, quando Ele vai habitar junto com o seu povo. Hoje é o amigo, o Espírito Santo. Não vou explicar a fundo hoje, mas acredite, a festa do tabernáculos ainda não aconteceu. Então nós fazemos como memorial até que ela aconteça. Então eles celebram as festas fixas e tem o sacrifício. Tem sacrifícios de ofertas voluntárias. Sacrifícios voluntários. É aquele que diz, hoje eu estou com vontade de fazer. É por vontade. Voluntário é de livre e espontânea vontade. Porque existem sacrifícios que são determinados pelos princípios. Diga, determinado pela lei. Mas há outros não, que são voluntários. Imagine hoje, tive uma vitória, então eu vou fazer um sacrifício de louvor a Deus pela vitória. Existem sacrifícios, como por exemplo, o que Davi fez, não era nada disso que eu ia ministrar. O sacrifício que Davi fez quando ele pecou, veio uma praga sobre Israel, e ele foi, comprou o campo, a eira de Araúna, e ali ele fez o sacrifício para que a praga fosse embora. É um voluntário. O que é um sacrifício voluntário? Quando o homem decide fazer, porque ele sabe que o sacrifício atrai a presença de Deus, que o sacrifício manda embora a praga. Infelizmente os crentes preferem a praga do que o sacrifício. A praga dura, o sacrifício ele vai embora, a praga dura, mas ela pode ir embora quando é feito um sacrifício para a praga ir embora. Aí eles começam e decidem reedificar o templo. Agora eles estão se sentindo mais seguros. Por quê? Porque eles sabem que quando o altar está queimando, diz que Deus está ali. Então eles sabiam que a presença de Deus foi devolvida naquele lugar. Então eles não temiam mais o inimigo. E eles começam a reconstruir o templo. Primeira coisa que eles fazem é o que todos nós fazemos. O que é, diga, construir as bases. Primeira coisa que eles fizeram, diz que eles colocaram os fundamentos. Os fundamentos é o limiar, é a base, é aquela parte que fica para dentro da terra e ninguém vê. Quem aqui já viu uma construção no início? Se cava,
Prepara-se as bases. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem e dizia coisas mais ou menos assim. É interessante que na hora que se pôs, desculpa, na hora que puseram as bases, houve uma festa de arromba. É interessante que os sacerdotes compareceram com trombetas, isto é, chofares. E os levitas compareceram com símbolos, pratos. Quem já viu uma orquestra, aqueles pratos que o povo faz assim? Que faz aquele barulho. Dá uma batida no prato aí, ó. Nossa, que humildade. Judia desse prato. Só isso. E com a baqueta? Judia. Não, você faz melhor. Pratos são chamados símbolos. No passado, os levitas usavam pratos. Alguns tocavam assim, outros assim, outros assim, outros... Não importa. Eram amarradinhos com corda. Até hoje tem pratos que seguem a mesma... Está rindo de quê, Cirilo? E é uma festa pelo que vai ficar escondido, uma festa pelo começo, uma festa não porque se concluiu uma obra, mas porque está se começando um projeto. A mensagem que eu ouvia ontem dizia... Falou muito forte comigo essa parte, Paula. Porque essa semana eu recebi uma mensagem aí de uma casa. E depois eu fui ver, Paula falando do apartamento aqui do lado. E aí eu fui ver casas. Estava eu e a Duda, do Haroldo e da Verônica, vendo. E eu falando, olha a minha casa aqui. É uma mansão. Depois o maior apartamento do Brasil. Que fica no Balneário Camboriú. Eu estava vendo essas construções faraônicas no Brasil, fora do Brasil, igrejas, prédios, mansões. Eu estava vendo isso e dizendo, Senhor, qual dessa vai ser a minha? Mas esse é outro capítulo, eu falo outro dia. E aí eu vendo, eu fiquei pensando com aquela mensagem, verdadeiramente, quando a gente chega numa casa construída, e principalmente aquelas mansões que eu vi, decorada, tudo, com mármore de Carrara, com louças, aquela coisa com torneiras de ouro. Eu olhava para aquilo e dizia, nanai. Como a gente aprecia quando um projeto está pronto. Como a gente é capaz de fazer um culto de ação de graças quando a gente compra uma casa. Como a gente reconhece o fazer de Deus quando a coisa se completa. Mas a maioria de nós negligenciamos as bases. A maioria de nós ignoramos os começos. Os sacerdotes e os levitas se reuniram para celebrar a base. E diz que ali o negócio era tão forte que todo mundo em volta ouvia a festa. Havia festa que se confundia com lamentação. Porque tem esse tipo de gente. Tem gente que é assim. Deus está operando. Mas Ele está com a memória no passado. Ele está com a memória no que Ele perdeu, não no que Deus está dando de novo. Ei, tem alguém aí que está como esses sacerdotes que choravam tão alto e tão agonizante pelo que se lembravam do que era o templo antes. Eles não estavam interessados no que estava sendo feito agora. Eles estavam ainda apreciando o passado. Ai, o passado foi... Ai, tem gente que eu odio, perdão. Eu odeio. Quando alguém fala assim, mas no passado não era assim. Eu não estou preso ao passado. Eu tenho um futuro garantido por Deus.
Será que nós não somos capazes de ver o futuro melhor do que o passado foi? Esses sacerdotes ficavam pensando no passado, se lamentando, e o choro desses sacerdotes se confundiu com a alegria dos que estavam construindo. Tem gente velha, tem gente gagá, tem gente ruim para o futuro, tem gente que devia morrer hoje. Eram esses sacerdotes. Eles estavam lamentando, eles não estavam celebrando. Eles estavam chorando, pensando: ah, é pequeno demais, é pouco demais, é desprezível o que está sendo feito agora. Mas havia um projeto de Deus na construção de homens e mulheres, de propósitos, de princípios. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Querido, hoje, não despreze os começos. Ei, hoje, não se preocupe em ter a casa pronta. Nós estamos no ano da família, plano divino. Não se preocupe se as coisas não estão prontas. Prepare a base, se você quer de fato que a casa seja firme. Tem muita gente querendo a casa bonita, mas não quer o trabalho de construir. Tem muita gente esperando a casa maravilhosa, mas não dá valor às pequenas coisas. Jesus diz que só é digno do muito o que tem fidelidade no pouco. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que tem muita gente que não vive o futuro da promessa, ou a promessa de futuro? Porque não valoriza o presente, porque não valoriza a base. Não adianta, querido, você esperar que nem o pastor Heleno se engraçou com as mansões que viu na internet, com os apartamentos, tudo pronto. Que maravilha você chegar e encontrar aquilo tudo pronto, decorado com as finas iguarias de um rei. Que bom. Agora, quando você vê lá o terreno baldio, quando você vê o terreno ainda todo desnivelado, ou quando você chega numa construção e vê lá só o buraco cavado e as bases, você olha para aquilo e fala: ai meu Deus, que coisinha mais chinfrinha. Deus quer nos ensinar hoje que quando nós valorizamos, diga primeiro, a presença dEle que garante a segurança. Diga: a presença de Deus, atraída através de sacrifícios, garante a segurança contra os inimigos. Depois, segundo, construir bases. Construir bases. Celebrar as pequenas coisas. Celebrar cada avanço. Os sacerdotes e levitas fizeram festa. Uma festa terrível, que se ouvia de longe. Será que nós podemos aprender aqui com esses que voltaram do cativeiro que o futuro é mais importante do que o presente? Se nós estivermos construindo no plano divino, eu quero dizer que as nossas geografias, vão virar, eu ia dizer meu irmão, ficou só meu, tá? As nossas geografias, meu querido, meu irmão, minha irmã, serão como o jardim do Éden. Serão lugares realmente reformados.
O templo estava sendo reedificado. Mas tinha gente que não pensou na reedificação, pensou na antiga edificação. Diga: eu tenho um futuro de reforma. Aplauda o Senhor. Agora eu me pergunto, tem muitos de nós, temos uma mentalidade fantasiosa. Acho que muito de nós, acho que a maioria esmagadora tem mentalidades fantasiosas. Por exemplo, eu assisti um filme um dia, muito engraçadinho, de uma moça que sai dos contos de desenho animado e vem para a realidade. E ela é uma princesa. E ela chega numa casa, e depois ela faz o vestido de princesa com as cortinas da casa. Como chama esse filme? Hã? Encantada. Aí, obrigado. No filme Encantada, chega uma hora que ela vai na janela e faz um e os passarinhos vêm, as baratas vêm, os ratos vêm os bichinhos tudo e limpam a casa. Acontece essa cena, não é? É tudo uma mágica. Tem gente que quer que as coisas mudem dessa forma. Basta eu fazer um e aí os bichinhos vêm e tudo fica novo. Ei, Deus não é Deus de mágica. Deus poderia ter feito um e os anjos virem construírem o templo. Está rindo de quê, irmã Terezinha? Do meu falsete? Deus poderia mandar... Não, Deus não manda. A arca da segurança somos nós quem construímos. O lugar para Deus habitar somos nós que edificamos. Deus não está fazendo o milagre que é para as mãos dos homens fazerem. Talvez você nunca alcançou e não vai alcançar o que você espera para o seu futuro, porque você está à espera de um milagre, quando este não é um milagre, esta é uma ação de cumprimento de princípios. Quem está entendendo? Não, a glória de Deus só desceu quando os homens fizeram. A glória de Deus desceu sobre o templo quando os homens... A presença de Deus só desceu sobre o altar quando eles reformaram o altar. Ei, hoje é noite de reformar o altar para a presença de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis financeiramente. Eu estou falando nós, porque eu estou no pacote. Tem mais alguém aí? Mas diga: do Senhor virá a minha resposta. Agora eu quero dizer, a tua resposta virá quando o teu altar for um sacrifício que atrai a presença dEle. Quando você mostrar para Deus que a dificuldade não é maior do que a sua convicção de futuro. Tem muita gente entregando os pontos. Tem muita gente se conformando com a situação, mas hoje Deus nos convoca a edificar altares, a estabelecer as bases, a construir os novos territórios, porque quando nós fizermos a nossa parte, Ele se agradará de nós, e a glória encherá toda a casa. Só quem recebe deveria estar dando salto de alegria. Mas o Evangelho ensinou muita gente a ser parasita. Eu vou lá no culto do pastor X, porque quando eu vou lá ele faz um charamanaias e as coisas mudam. Eu vou lá no culto da pastora Y, porque lá ela faz um nagasúbia e ela ora por mim.
Eu vou até... Tem gente buscando em homens. E quero dizer que isso nunca foi salvação de Deus. Porque eu posso muito bem hoje procurar um homem de posse e pedir para ele ajuda. Posso ir para o político e pedir ajuda. E eu tenho certeza que eles irão ajudar. Mas isso não é socorro que vem de Deus. O socorro que vem de Deus é quando houver um altar levantado. O socorro de Deus será quando as bases forem construídas. Eu tenho um futuro garantido. Diz que na inauguração desse templo, os sacerdotes ficavam mudos. Dizem alguns que os sacerdotes saíam bêbados, falando em línguas estranhas. De tanta era a presença, a glória de Deus, a glória da segunda casa. E Deus diz que a glória seria maior do que a primeira. Tem muita gente querendo uma grande construção, mas sem a glória de Deus. Tem gente olhando para o passado e desprezando que a glória de Deus é do futuro. E há a glória de Deus preparado para cada uma das nossas casas, cada um dos nossos projetos, se eles forem feitos, se eles forem compreendidos e edificados segundo os princípios da palavra de Deus. Eles deram dinheiro para fazer. Versículo de número 7 diz: deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e comida e bebida e azeite, aos sidônios e aos de Tiro, para o material. Além do sacrifício, houve investimento. Diga investimento. Eu quero te dizer, querido, que Deus tem um projeto para muita gente desta igreja, este ano, viver uma nova história. Eu quero dizer que tem muita gente desta igreja que vai terminar 31 de dezembro dizendo: meu CNPJ, minha empresa. Que tem muita gente que irá no final deste ano testemunhar: aqui está a escritura da minha casa. Mas eu quero dizer que tem muita gente que vai dizer assim: eu e a minha casa estamos aqui hoje para testemunhar. Não houve um bem material, mas houve a salvação de todos os meus e eles estão aqui. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Deus tem de tudo para todos. Deus tem de tudo para todos. Mas você só vai receber aquilo que você tem se mostrado fiel. A Bíblia diz que aqueles que são fiéis, aqueles que angariam, aqueles que têm disposição no fazer, porque tem muita gente que tem a disposição no esperar, a disposição no fazer, será como aqueles que receberam 5 talentos, e no final, no futuro, estava com 10 talentos. Teve outro que recebeu 3 talentos, ou 2. Quem me ajuda aí? Um recebeu 5, o outro recebeu 2, e o último recebeu 1. Todos tiveram a mesma oportunidade. Todos tiveram a mesma oportunidade. Não importa quantos talentos Deus tem posto na tua mão. Deus te dá oportunidades. A oportunidade que o Haroldo tem é a mesma que eu tenho. A oportunidade que eu tenho é a mesma que o Marcelo tem. A oportunidade que o Marcelo tem é a mesma que o Felipe tem. A oportunidade que o Felipe tem é a mesma que a Thaís tem. A oportunidade da Thaís é a mesma que a Lindsay tem. A da Lindsay é a mesma que a Carmen tem. Todos nós temos a mesma oportunidade. Mas nem todo mundo tem a mesma atitude. E hoje eu te pergunto:
o que você é capaz de fazer pelo teu futuro? Você é capaz de estabelecer bases para o futuro? Se você não for capaz de estabelecer as bases para o teu futuro, eu quero te dizer que se você escolher bases erradas para o teu futuro, Jesus explica que um dia, 2 tipos de construtores edificaram. Um só pensou na casa e construiu na areia, diga areia. Por quê? Porque tem gente que só pensa no resultado, mas não pensa no projeto, não pensa nas bases. O outro construiu na rocha, firme. Diz que sobreveio a tempestade, bateram os ventos, e a casa da rocha ficou firme, mas a casa da areia se despedaçou. Diga, os 2 tiveram a mesma oportunidade, mas não fizeram as mesmas escolhas. Quem está entendendo? Tem gente que acha que a sua escolha é a melhor, mas a rocha, a base firme sempre foi e sempre será quando Deus estiver ali. Quando estabelecermos por princípios da palavra de Deus, não é das minhas escolhas. Se as bases forem segundo os princípios, querido, no dia que a tempestade assolar, a sua casa vai ficar de pé. Você pode até construir, mas tem muita gente que não fica de pé. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que Deus vai te dar sabedoria, despertamento, e você vai entender que as bases é que garantem o futuro. Quem quer um futuro de glória? Nem todo mundo responde. Hoje, tem gente que é ruim até para se manifestar. Ô raça ruim que é crente. Quem acredita na palavra que as bases garantem o sucesso no futuro, dá um glória a Deus. Tem gente aqui hoje que mesmo ouvindo não se move. Mas hoje é uma oportunidade de Deus. Logo mais nós vamos celebrar a ceia. A ceia é o memorial da aliança, diga aliança. Aliança é tudo que é meu é de Deus. Tudo que é meu, isso é verdade? É verdade? Para muitos de nós, isso é a mais terrível das mentiras. São meras palavras cristãs, mas não é base segura, confiança em Deus. Tudo que é meu eu só terei de Deus o tudo, quando o meu tudo for de Deus. Quem entendeu? Só teremos tudo de Deus quando formos capazes de entregar tudo a Deus. Você só terá tudo de Deus quando você for capaz de entregar tudo a Deus. Cantamos louvores. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver. Quando tudo deixares no altar. Cantamos isso, mas isso não é verdade na vida de muitos. É apenas uma melodia bonita, gostosa, suave, digna de ser ouvida.
mas não é prática.